pessoal, tudo bem? É com muito prazer que a gente começa hoje a nossa primeira edição do Age Air First, o nosso evento que vai colocar os profissionais de RH como protagonistas do presente, mas do futuro também. Bom, o nosso foco aqui é a gente trazer, então, pautas relevantes, experiências, conhecimentos, informações em que o profissional do RH, então, vai ficar como protagonista da nossa conversa, da nossa pauta. E hoje a gente vai começar falando, então, sobre uma pauta bem interessante, bastante atual, que é a transformação digital. Eu sou Alice Ferraz, trabalho na Grow como executiva de negócios, e a nossa convidada hoje é a Sheila Costa, que vai trazer essa pauta para nós. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Sheila por ter aceitado o convite para participar com a gente, e queria pedir, então, que tu te apresentasse, contasse um pouquinho do teu trabalho, da empresa que tu trabalha, contasse um pouquinho para a gente nesse início, então. Oi, Alice, tudo bem? Obrigada pelo convite, que bom estar aqui. Eu sou a Sheila da Costa. Hoje eu estou como analista de gestão de pessoas, né, na Universidade do Rio dos Sinos, a Unicinos. Hoje o meu escopo principal de atuação é carreira e desenvolvimento. Tenho uma trajetória aí de mais ou menos uns 15 anos, né, de experiência em subsistemas como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, consultoria interna, né? Mas sempre digo que o meu grande amor aí é o desenvolvimento de pessoas, né? Então, estou muito feliz pelo convite, né? E acho que o tema da transformação digital é um tema que já era atual e que se faz muito atual no momento que nós estamos vivendo. Não, com certeza, é um tema muito interessante, acho que vai ser muito boa essa conversa, né? A gente já tinha conversado anteriormente, então agora gostaria de começar te perguntando, né, assim, para a gente começar com relação ao tema transformação digital. Quais as transformações que tu vem observando? Vamos colocar de 3 anos para cá, mais ou menos, com relação a esse tema. Então, Alice, já se falava, né, de transformação há bastante tempo. Se a gente for fazer um resgate aí, as empresas, né, talvez as empresas de tecnologia, né, há mais tempo falando da temática, né, de uma transformação digital e atuando em muitas empresas provocando, né, esse tema. Mas a gente pode dizer que a pandemia acelerou muito esse processo, né? E eu percebo assim que empresas que até então não tinham essa discussão ou não se percebiam nessa discussão começaram se obrigaram, vamos dizer assim, a fazer essa provocação interna, né? Então eu vejo hoje como uma pauta que está muito presente nos RHs e nas instituições, né? Vejo muitos benefícios, acho que a gente pode falar no decorrer da nossa conversa sobre isso, e que mesmo aquela empresa onde não se imaginava falar de uma transformação está e passou por uma transformação digital. Não, com certeza, acabaram se obrigando, né, a passar por essa transformação. E dentro disso, assim, quais competências digitais tu destacaria, né, como mais importantes nesse momento, né, que a gente vem passando com relação à transformação digital? Tá, eu não consigo às vezes dividir competências só digitais e não ter junto umas competências de agilidade, tá? Claro. Porque, ao meu ver, quando a gente faz uma transformação, a gente tem algumas competências que são de base, que a gente já conversava, assim, em alguns diagnósticos, né, como autocontrole, sensibilidade interpessoal, algumas, a própria questão de inovação já se falava bastante, mas eu vejo muito que hoje a gente precisa, né, falar de agilidade, do ser ágil, desmistificando um pouco de ágil como rápido, como de qualquer jeito, mas o ágil que traz um novo, o ágil que traz um repensar do processo, né? E casando, sim, com competências que são digitais, o uso das ferramentas, né? E assim, Alice, o meu estudo muito sobre, né, e ao meu ver não existe uma transformação só digital, ela é acima de tudo uma transformação de pessoas, ela é uma transformação cultural que se dá pelas pessoas, né, então o RH ele precisa puxar também essa frente. Claro. Então eu traria assim como competências, tá, além de reação ágil, né, trabalho colaborativo, né, não ser colaborativo só como quando se está no presencial do colaborar com o outro, mas como eu colaboro agora com essa pegada digital, onde o meu colega pode estar num modelo remoto, né, e uma parte da equipe não, então trazendo já esses elementos
de uma comunicação também que atenda a todos os públicos, considerando essas interfaces. Então, acho que a gente tem várias competências de comunicação, de resolução, né, de ser resolutivo, de agilidade, e de competências mesmo da pessoa ser flexível, ser um agente de mudança, né? Eu acho que eu poderia te dizer assim, muitas competências, mas eu vejo assim que essas são as mais recorrentes quando a gente fala de um processo de transformação. Claro, as principais, né? E queria que tu contasse um pouquinho pra gente, né, sobre o que a Unicinos vem fazendo, então, de fato, né, o que vem desenvolvendo. Eu sei que tu tá bastante à frente disso. Então, nos contasse um pouquinho o que está sendo feito com relação a isso. Sim, então hoje na Unicinos nós temos um projeto que é estratégico, né, da instituição, que é o projeto da transformação digital, né? Ele é um dos projetos estratégicos, ele já vem sendo trabalhado anterior à pandemia, obviamente fortalecido na pandemia, né? E tem uma questão interessante aqui, porque a gente começa o projeto por algumas unidades, não necessariamente no todo, né? E isso é possível fazer, né? Porque às vezes a gente também tem essa questão de que preciso transformar tudo, e são decisões, precisa fazer assim um movimento todo, e às vezes tu vai fazendo movimentos estruturais, né? Então hoje nosso principal processo de transformação está numa unidade de operações e serviços, né? Que é a principal interface de atendimento ao aluno. E o que a gente tem feito dentro desse projeto é ter trabalhado temáticas onde tu pode transformar o teu processo nesse olhar digital. E dentro, além do trabalho, das equipes de trabalho, a gente tem duas transversais que permeiam todos os grupos de trabalho, que é uma transversal de TI, de tecnologia, que vai olhar sim para o ferramental, e uma transversal, a qual hoje eu tenho um papel de PO, né, dentro desse projeto, que é a transversal de pessoas, que vai olhar como que, não estou falando aqui só do RH, eu estou falando aqui como que a gestão de pessoas vai dar conta, né, de elementos como cultura, engajamento, comunicação e sim, formação das pessoas. Né? Uhum. Então, hoje nós estamos atuando, né? É um processo que está em andamento. Eu acho que é bem importante a gente falar que uma transformação digital, acima de tudo, é cultural. Então, ela não vai acontecer do dia para a noite, né? Tem uma caminhada, mas o importante é que a gente avance, que a gente faça, né? Então, hoje o projeto conta assim, com alguns entregáveis nas temáticas de pessoas, assim. Podendo abrir um pouquinho, assim, dizer o que a gente trabalha, né, enquanto, num primeiro ciclo, vamos dizer assim, que é 2021, a gente está olhando, então, fortemente, né, para um olhar de evolução de competências, né? Uhum. Hoje as competências que nós temos atendem ou precisam ser reorganizadas, né, reestruturadas. A gente nunca vai deixar de contar a história, acho que isso é super importante. Nós temos uma história de mais de 50 anos, né? Sim. Mas como eu tenho elementos que talvez evoluam, uma evolução de competências para a gente dar conta dessa nova batida, tá? Um outro olhar, né, é um olhar de formação mesmo. Quais são os blocos prioritários de formação? É trabalhar na formação da liderança, com esse olhar para uma transformação. Trabalhar a formação, sim, da área de gestão de pessoas, né? Porque sim, nós precisamos, sim, nos reinventarmos e não adianta tu ter uma empresa que quer se transformar com o olhar de um RH tradicional, né? Claro. Porque lá na frente tu não vai conseguir entregar algo que faça sentido, né, para o negócio, né, lá na ponta. Então a gente precisa sim mudar esse nosso mindset, né? Então a gente tem que fazer um bloco sim de olhar para as competências e desenvolvimento, né, da área de gestão de pessoas. Então, Alice, tem um bloco bem interessante da formação, né, que a gente trouxe como nome de embaixadores, que nada mais são do que pessoas de áreas diversas dentro dessas estruturas que estão passando pelo processo da transformação ou que tem muita interface, tá?
que foram pessoas que foram indicadas, que a gente também validou se tinha um perfil para, né, junto às lideranças, e hoje a gente tem, então, um grupo de 30 embaixadores, né, que vão trabalhar como sendo os facilitadores desse processo de transformação, não só na sua atuação nas frentes de trabalho, onde estão sendo pensado como a gente pode melhorar os nossos processos, ou trazer alguma diferença digital, né, mas também fazer uma cola com as interfaces lá dentro, ser um provocador dentro da sua estrutura, tá? Então, eles têm um programa específico para eles, que está sendo, como na linha do ágil, ainda está sendo construído, porque a gente não vem com o modelo pronto, né? É um trabalho de construção, de colaboração, de cocriação, né? Onde as temáticas precisam fazer sentido, né? Tanto para o que a gente espera, quanto para aquilo que vai, de fato, trazer para ele elementos que no dia a dia vão ser pertinentes para esse papel, tá? Então, eu estou trazendo isso porque, ao nosso ver, são esses elementos da liderança, da gestão de pessoas e desses embaixadores que vai fazer com que esse trabalho de transformação ganhe corpo, tá? Outra questão que permeia, para mim ela permeia, e a gente tem que ter um olhar, né, e tá dentro da nossa transversal de pessoas, é olhar para a comunicação, como a gente comunica e engaja as pessoas na temática, junto com uma questão de chegar a todos os públicos, né? Tanto o movimento que tu está fazendo chegue internamente, com o colaborador se entendendo parte daquilo, né? Mas o que isso está provocando lá no usuário final, né? Que no nosso caso é o aluno. Então, te dei um overview, assim, de como que a gente está trabalhando. Dentro disso tem um mundo, né? Claro, não, perfeito, tá muito interessante. Entendi que é um processo em construção, né, que está acontecendo, né? E dentro disso, eu queria que tu me contasse o que tu já observa disso como benefícios que já estão refletindo, então, na empresa. Hoje, eu não posso dar spoiler, né? Mas... Claro. Dentro do que puder. Dentro do que é possível, né? Mas hoje, assim, a gente está sim colhendo frutos de funcionalidades que já estão acontecendo, né? E que brevemente vão ser comunicadas. Internamente, a gente tem aprendido muito no processo, tá? E aí eu tô te colocando isso, trazendo aqui como a nossa temática é o RH, né? Acho que o RH aprende muito num processo desse, né? A gente tem muitas lições aprendidas. Acho que quando a gente fala de cultura, a gente aprende muito e percebe muito que esse processo não vai ser do dia para a noite e que a gente precisa ser resiliente e entender e fazendo as leituras e reinventando a roda, né, corrigindo rota. Então, acho que isso é super importante de falar para não ter uma frustração, assim, de que a gente vai iniciar um processo e que ele está lindo, maravilhoso e estruturado. A gente aprende muito e constrói muito nesse processo, né? Mas a gente vê benefícios de engajamento dos embaixadores, por exemplo, assim, eles se sentem muito valorizados de estarem num projeto que é estratégico de uma instituição, né, de uma organização. Então, eles se veem assim como vistos, né, como uma oportunidade de se desenvolverem, né. E como RH, eu te digo que é uma virada de chave, assim, a gente se perceber que para fazer uma transformação tu pode fazer pouco, né, que eu posso olhar, eu não preciso ter na minha empresa um grande projeto de transformação, nós temos, né, fatiado, que também é uma questão do ágil, fatiar, né, mas que eu posso dentro do meu dia a dia inovar, que eu posso dentro do meu dia a dia simplificar o meu processo, né, desde que eu não melhore o meu processo de RH para RH, e sim eu melhore o meu processo para que ele tenha valor para quem consome ele, que no nosso caso de RH são as pessoas, né. Então isso hoje me faz mudar muito o meu jeito de atuar, né, eu já venho há um tempo estudando sobre isso. Vou te dar um exemplo que eu acho que é super interessante, assim, hoje para desenhar um outro programa, não necessariamente dentro do projeto da transformação, tá, um programa hoje que a gente trabalha em conjunto com a área da saúde, de jornada de saúde e bem-estar. A gente toma algumas opções, assim, vamos fatiar, ao invés de eu colocar um cronograma até o final do ano, eu divido em ciclos, né? Vamos trabalhar com ciclos menores,
que a gente possa colher feedback, possa entender como que ele rodou, o que foi bom, o que não foi tão bom e que dá para ajustar, né? E aí a gente tem tempo de correção, porque daqui a pouco uma temática que eu pensei lá para outubro não faça sentido mais em outubro, ou não faça sentido para aquele grupo de pessoas que estão participando. E isso é ser ágil, é tão simples. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode se apropriar e lembrar que a gente pode celebrar e deve celebrar as pequenas evoluções, que a gente fala da evolução do pouquinho, né? Ou a revolução do pouquinho, né? Sim, não, perfeito. Então, até agora falamos, né, sobre esse comparativo do passado com o presente, a gente trouxe a questão aí do que está sendo feito, de benefícios, e agora num contraponto, né, queria que tu me contasse um pouquinho o que tu acredita que são os maiores desafios para esse profissional de RH, e quando a gente fala do profissional de RH, a gente está pensando em pessoas que também daqui a pouco não estão, né, nessa transformação digital ainda, que ainda estão pensando nisso, que a empresa ainda não está passando por por essa fase. Então, que tu me contasse, assim, com o teu olhar, quais são os maiores desafios que tu acredita para essa transformação digital? Tá, trazendo aí, né, para o olhar do RH, né, o maior desafio é que nas nossas formações mais tradicionais, a gente tem uma cultura, né, de criar coisas robustas, né, e eu não estou dizendo que a gente não tenha que criar, né, a gente tem que criar coisas sustentáveis, né, mas às vezes o que é sustentável não é eterno, né? Porque daqui a pouco, daqui a um ano, ele não faça mais sentido. Claro. E a gente ficou, às vezes, muito tempo, né, no planejamento, né, deixando aquilo muito, né, robusto e não pilotou ele para ver se de fato ele atinge o objetivo, né? Então, eu acho isso um grande aprendizado, tá? De que a gente tire um pouco essa nossa norma alta de fazer as coisas tão bem feitas no detalhe, né, com muitas premissas e construídas só com o olhar do RH e não o olhar multidisciplinar, né, que eu acho que é um grande desafio, assim, e uma grande virada quando a gente constrói com olhares de quem consome aquele produto, né, que é o colaborador, ou que são as interfaces, né, e que a gente mude isso, né, chame as pessoas para participar com a gente, escute as pessoas, construa algo que faz sentido, né, que decola com o teu propósito, com o que tu queres de engajamento, né, o que tu quer transformar. Então, eu tô te trazendo, assim, alguns elementos que a gente vive, né, pensando, claro, assim, nessa... acho que a gente tem que se desafiar, conhecer ferramentas, né, fazer bench no mercado, entender, conversa com quem já viveu. Temos grandes cases de empresas que já se transformaram, já estão à frente num processo de transformação. Conhece o que foi, o que eles enfrentaram, o que foram as lições aprendidas desses movimentos, né, por onde eles partiram. Acho que sempre é inspirador e a gente sempre vai ter o que aproveitar para trazer para a tua realidade, por mais que a tua empresa seja pequena, média, grande, né? Acho que a gente sempre pode adaptar e trazer para o nosso contexto, né? E te diria assim, né? A gente ser mais protagonista mesmo, buscar mais a linha de propor, de ser propositivo, né? Porque às vezes a gente fica nesse resguardo e pensar, não, mas a minha empresa, acho que isso não dá, isso não vai. Será que de fato não dá? Né? Será que eu esgotei as alternativas para pensar se de fato essa, né? E quando a gente fala de transformação, e aí olhando para um cenário pandêmico, quem de nós, não vou dizer quem de nós, muitos já falavam, mas assim, muitas empresas não falavam em remoto, né? Exato. Não queriam falar dessa pauta. E hoje nós temos empresas totalmente tradicionais e que, vamos lá, né? Muitas não tinham nem estrutura para isso, que se adaptaram. E que deu certo, e que agora vão mudar os seus modelos, ou vão repensar os seus modelos, porque viram que é possível fazer. Por quê? Porque a gente experimentou, né? Então, quando eu falo, eu não vou dizer que a pandemia é boa, né? Porque não é. Mas, quando a gente pensa em aceleração de algumas coisas, ela foi importante, né? Para a gente entender que sim, dá para fazer, que é possível fazer, que dá para fazer com os recursos que tu tem, muitas vezes, né? Sem achar que tem que ter um grande investimento, né? Não sei se me passei demais, mas eu estou trazendo, assim, todos os aprendizados que eu tenho vivido na prática, tá?
Não, tá perfeito, exatamente. A pandemia não é boa, mas acabou tendo algum impacto positivo também, né? Então, cabe a nós também aproveitar essa parte. E tu falando agora, me ocorreu, né? Tu contou que tu tá estudando bastante sobre o tema, a gente vê, né, que tu tá, né, bastante aprofundada na questão. E como a gente tá num evento para RH, o que que eu pensei de tu poder compartilhar com a gente, vamos dizer assim, o caminho das pedras dentro do possível, né? O que que tu vem estudando, como que tu vem te aprimorando nisso, até para que profissionais de RH daqui a pouco que não estejam com essa prática possam também pensar num caminho. Então, como que tu vem te especializando, o que que tu vem estudando, se puder dar alguma dica, enfim, de algum livro, alguma coisa que tu venha estudando para passar essa dica então para as pessoas. Tá. Acho que o primeiro grande movimento é a gente buscar empresas e pessoas que estão nessas empresas que já estejam atuando nesse modelo, tá? Esse é o caminho que eu faço para tudo, né? Que é construir networking, construir essa rede, conversa com quem tá vivendo, né? Acho isso muito inspirador. Então, eu tenho uma prática de fazer muito bem, tá? E com isso eu vou colhendo algumas indicações, né? Com indicações, às vezes, de consultores que já estão atuando com diversos segmentos, e aí eu sigo essas pessoas, eu uso o LinkedIn bastante para isso. E aí tem muita indicação de bibliografia, né? Tem um evento que, para quem nunca participou, eu indico fortemente, assim, que esteja na pauta, que tem uma trilha que eu gosto muito, que é o RH Ágil, que é o TDC. É um evento online, né? Agora está totalmente online, que é o foco, sim, para profissionais de tecnologia. E às vezes as pessoas pensam, mas eu não sou um RH de TI. Mas quem está lá não é para falar só de TI, é para falar dessas pequenas inovações, né, de transformações, de como a RH pode ser protagonista nesses movimentos. Então, eu indico muito porque é um dia de muitas inspirações, tá? Uma literatura que eu tô lendo agora é Reinventando as Organizações, né? Que é meio de cabeceira, assim, para a gente entender esses movimentos culturais e como que se transformou as empresas, tá, nesse modelo. Eu indicaria esses caminhos, tá, como uma partida, assim, né, e eu busco muito artigo, eu faço muita leitura, né, principalmente do papel do RH ágil, assim, como que ele pode ser propulsor desse movimento, tá. Eu iria por essa. E sou muito curiosa, então conhecer ferramentas, conversa com quem é designer, vai para eventos e, enfim, que possa conhecer metodologias colaborativas, né? E se experimenta utilizá-las, né? Acho que também é um caminho interessante. Não, perfeito, dica boa, é dica compartilhada, né? Então, tá perfeito, tá ótimo. Então, bom, continuando, então, a gente trouxe no início, né, a questão de um comparativo do passado com o presente, e agora já, né, se encaminhando aí pro fim da nossa conversa, eu queria o contrário, né, eu queria que tu trouxesse para nós, assim, essa previsão, digamos, vamos dizer, previsão para o futuro, essas perspectivas para o futuro, talvez num cenário pós-pandêmico também, mas como que tu acredita que vai ser daqui para frente, exatamente o futuro com relação à transformação digital, os próximos movimentos? Certo. Acho que quando a gente fez uma fala anterior, né, Alice, a gente conversou sobre a questão do novo normal, né? Se fala muito, né? E eu me provoco muito a pensar o quanto a gente sabe o que é esse novo normal, porque se alguém sabe, nos conte, porque Exato. De fato a gente está vivendo o dia a dia, né? Então a gente fala tanto de mundo VUCA, de mundo Bunny, né? Dessa questão não linear, esse mundo ansioso, né? Eu não consigo olhar e hoje, tá? Tô me colocando na minha posição, assim, eu não consigo enxergar um futuro, assim, a gente tem alguns elementos que eu acho que ficam, tá? Mas acho que a gente tem muita coisa que deve vir, imagino eu, tá? Ainda, e que a gente vai aprender nesse processo todo ainda. Então, mas eu já vejo, já percebo, assim, as equipes mais colaborativas, né, interagindo mais. Eu acho que a gente tirou um pouco de algumas barreiras que poderiam existir em alguns locais, né, com a questão do online. É incrível isso, porque eu escuto muito isso e percebo isso, o quanto chamar alguém para uma agenda online é muito mais fácil do que era marcar uma reunião no presencial. Então, ela tirou um pouquinho, né, esse caráter.
acho que essas ferramentas que vieram, né, se a gente for pensar lá no início da pandemia, quando todo mundo evacuou, como a gente brinca na universidade, nós evacuamos, né, saiu todo mundo pro remoto, assim, né, de um dia para o outro. Então, a gente não se via usando algumas ferramentas, né, alguns mais, alguns menos, alguns nunca. Né? E todo mundo se adaptou. E eu acho que isso trouxe um aprendizado muito bacana para o RH também, porque o RH foi e é muito, né, atuante na pandemia, né? A gente tem essas trocas de bandeiras, essas mexidas todas que a gente tem, ela faz a gente se reinventar num tempo curtíssimo, né? Então, assim, hoje eu já vejo, assim, a gente adaptou o nosso calendário de formações e eu percebo que ele é super mais acessível para as pessoas, eu tenho uma adesão maior, porque simplificou tu entrar numa agenda online, então hoje eu atinjo um número maior de colaboradores, e eu estou trazendo aqui, a gente teve que dar ferramental, né, tipo, como eu uso um Teams equipe, né, como que eu faço um Forms avançado, a gente foi construindo revisitando as nossas formações tecnológicas, né, e já trazendo para esse olhar, como é que eu dou ferramental para que o pessoal consiga de casa continuar fazendo, né, a sua rotina, o seu dia a dia, melhoro essa experiência, tá? Então, eu vejo isso, que essas ferramentas, elas vão seguir e que a gente deve se encaminhar, não estou falando da Unicinos, tá? Mas eu vejo que o mercado vai se encaminhar para o modelo híbrido, né? Com alternativas entre ser 100% remoto, ser híbrido e ser presencial, conforme a sua realidade, né? E que a gente vai estar mais adaptados, assim, a essa... Não me parece que a gestão da mudança vai ser tão sofrida como era, porque a gente... Eu não sei se tu percebe isso, mas a gente já vê que agora as pessoas já entenderam que ok, amanhã não sei o amanhã, então eu estou vivendo hoje, porque se eu vou entrar no sofrimento muito grande do pensar de como que as coisas vão ser. Então eu não sei te responder, né, qual é essa perspectiva, assim, que a gente tem numa transformação. Acho que a gente está aprendendo nesse processo, mas eu acho que esses aprendizados ficam, né, trazendo o digital para próximo, revisitando o teu processo, né, já com esse olhar de agilidade, de melhorar a experiência do usuário. A gente fala muito sobre isso, né, com uma equipe, sim, tendo que ter interfaces de comunicação e de colaboração com equipes que ora pode estar no presencial, horas pode estar numa atuação home office, e que a gente se adapte, né, a essas interfaces. É isso que eu vejo, não, ainda tem um pouco de dificuldade de pensar assim, nossa, como que vai ser? Porque eu acho que a gente ainda tem um curso aí a fazer, né? Sim, não temos a certeza de nada, temos ideias, né? E acho que a palavra que tu trouxe é muita adaptação mesmo, né? Que tu colocou várias vezes, né, na tua fala, né? Então tá perfeito. Então chega pra gente ir finalizando mesmo, né? Então tem um fechamento agora, né? Que eu gostaria de pedir, então, que tu falasse um pouquinho mesmo da Unicinos, se quiser divulgar alguma coisa da empresa. Também eu sempre acho um espaço interessante, se quiser dar mais alguma dica, alguma coisa que tu acha importante que tu não tenha dito, né, para os profissionais do RH, para as pessoas que estão querendo ser um profissional do RH também, alguém que esteja estudando, alguém que esteja em transição de carreira, enfim. Então eu quero deixar esse espaço para tu fazer a tua conclusão. Já quero te agradecer de novo a tua participação, que foi excelente. A nossa pauta é realmente um assunto muito interessante. Eu acho que poderíamos ficar aqui horas falando, né? Que é realmente muito interessante. Então, eu queria deixar esse último momento para tu poder, então, divulgar o que tu quiser e fazer esse fechamento, então. Então, tá bem. Então, para quem não conhece, né? A gente sabe que aqui no evento tem pessoas que não são necessariamente do Rio Grande do Sul, né? Que é onde a gente tem um nome forte, né? A Unicinos é uma universidade, pertence à Companhia de Jesus, né? Então é a gente fala uma das obras, né? Mas é uma, então, das unidades, né? Uma das maiores aqui no Rio Grande do Sul, né? Com atuação em todo o estado. A gente tem polos EAD, né? Parceiros, alguns próprios, então... Hoje a universidade, né, é super reconhecida pela sua excelência acadêmica, né, então acho que isso é um ponto super importante. Eu vou te dizer que a gente aprende muito sendo RH numa instituição de ensino,
né? Porque são saberes diversos, assim, as nossas pautas são pautas com pessoas de muito conhecimento, né? Então, convido vocês a conhecer um pouco da universidade, se já não são alunos, se já não conhecem, né? A gente tem dentro da nossa página hoje da Unicinos, lá, se vocês buscar no Google, né? Também o nosso trabalho conosco, para o pessoal aí olhar as nossas oportunidades, né? E se cadastrar aí no nosso banco. Perfeito, então. Então, Sheila, eu quero te agradecer muito mesmo por esse tempo. Acho que foi um bate-papo muito interessante, tá bom? Então, muito obrigada e a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Tá bom, muito obrigada pelo convite, Alice.